Olá, meu aluno do Centro de Educação, professora Irene Torres. Tudo bem? Bom, eu sou o professor Jaime Machado, professor de Ciências da Natureza, e eu gostaria de deixar um recado com você antes da gente começar essa videoaula de correção do teu exercício. Vamos lá, pega seu caderno, pega o seu livro, coloca no pause o vídeo que eu vou te esperar e vou ficar dando esses recadinhos aqui, que é pra gente começar todo mundo junto. Eu queria dizer a você sobre a importância desse momento que nós estamos vivenciando. Tudo é novidade para a gente, né? Então, assim, essas aulas que estão acontecendo de forma online ou com videoaulas como essa, elas são de extrema importância para o seu aprendizado. Por isso, o tio Jaime pede em nome da escola que você leve a sério, que você se isole neste momento, pegue seu livro, preste bastante atenção, deixe o seu coleguinha de lado, deixa o seu irmão, sua irmã de lado, pede um pouquinho de paciência para eles e separe esse momento para o seu estudo, tá bom? Então nós vamos fazer a correção hoje das páginas 6 a 9 que ficou do teu caderno de atividade, tá certo? Então nós vamos corrigir hoje de 6 a 9 e posteriormente a gente vai atualizando os exercícios e as videoaulas para vocês. Tudo bem, meu aluno do 9º ano? O vestibular tá aí, né? Não está longe não, faltam 3 anos, ano que vem você já está no 1º ano, vai passar muito rápido e aí você vai ter que chegar bem preparado no ensino médio para poder fazer uma prova legal do teu vestibular, tá bom? Então o Centro de Educação Professora Irene Torres preparou essa aula para a gente hoje, com esse suporte para que a gente possa estar transmitindo conhecimento para você. Então vamos lá na nossa primeira questão da página 6 do teu exercício. A gente vai fazer de conta que isso aqui é uma sala de aula. Tu não pode, em maneira alguma, eu estou aqui e vou me distrair. Não, sala de aula é foco. O aluno do Jaime, o aluno do Cepit, ele é um aluno focado, beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos para a primeira questão. Aqui você tem a projeção do seu livro. Se você já observou, você tem a projeção do seu livro aqui. Tudo bem? Possivelmente vocês vão observar que estão as respostas também aí, porque a projeção é do meu livro de professor. Não tem problema, a cada questão a gente vai fazendo os comentários aí. Só para você entender, eu estou falando aqui na câmera com você, mas estou com o computador com a mesma coisa que você está visualizando aí. Então possivelmente em algum momento eu não vá estar olhando para você, porque eu estou aqui observando para não estar toda hora virando para cá. Beleza? Podemos começar? Então vamos lá para a primeira questão que diz assim, o título lá, estados da matéria e suas transformações, é o conteúdo que nós vamos exercitar nesse momento. Então você tem lá a primeira questão que diz, leia o texto a seguir e responda as questões. Você sabia que a transformação dos alimentos é pura química? Nós fritamos, cozinhamos, assamos, grelhamos, e eles amolecem, endurecem, estufam até ploft, explodem. Sim, estamos falando dos alimentos. Ao entrar na cozinha, boa parte deles parece passar por uma completa metamorfose, as transformações. Essas transformações, acredite, são pura química. Então, que texto legal para a gente começar a debater esse assunto, tá bom? Vamos lá para a primeira questão, que ela diz o seguinte... O texto faz referência às transformações que ocorrem na cozinha de nossas casas. Com base no exemplo apresentado no quadro a seguir, liste mais 3 transformações que ocorrem na preparação de um alimento e descreva as suas alterações. Depois classifique-as em física ou química. Ou seja, você vai me demonstrar qual é a transformação que está acontecendo, qual é a alteração que aquela transformação está causando e vai me dizer se ela é física ou se ela é química. Beleza, 9º ano? O quadro aqui já te dá o primeiro exemplo, ele te dá os legumes picados, Você coloca ali os legumes picados, o que está acontecendo aí? Qual é a descrição dessa alteração? Você está reduzindo o tamanho e a forma do legume, concorda comigo? Pega lá uma batata, eu corto ela em pequenos pedaços, eu estou reduzindo ali o tamanho e a forma da batata originalmente, ok? Isso é uma transformação química ou física? Ela era uma batata de uma forma e eu fiz vários cortes. Ela deixou de ser batata? Não, Mas ela se transformou em cubinhos, vamos dizer assim, em pedaços menores. Então foi uma transformação física que aconteceu. A questão te pede mais 3 exemplos.
Vamos lá para o primeiro exemplo, como sugestão, o livro dá, a gente pode até comentar outros. Mas, por exemplo, eu posso colocar aí a fervura de uma água. Concorda comigo? Pega uma água lá, coloco na panela ali, no fogo para ela ferver. Qual é a alteração que vai acontecer aí? Vai acontecer formação de bolhas quando ela atingir ali mais ou menos 100 graus Celsius, né? Então essas bolhas que vão formar vapor, né? Ocorre ali uma transformação física ou química? Ocorre uma transformação física ali, tu concorda comigo? Porque se eu continuar com aquela água ali a 100 graus, o que vai acontecer com ela? Ela todinha vai virar vapor, tu concorda? E aí quando ela vira vapor, ela deixa de ser água? Não. Então é uma transformação física, mudou o físico, mas a alteração dela, química da matéria, permanece a mesma. Por isso que eu classifico como uma alteração química. Tudo bem, nono ano? Vamos para o segundo exemplo que eu posso colocar aqui, que ele fala do cozimento de um ovo. Peguei essa panela lá, coloquei o ovo lá, normal, comum, sem alteração, e aí eu coloquei para cozinhar esse ovo, né? E a partir do momento que eu faço o cozimento desse ovo, a clara e a gema do ovo elas vão se tornar mais duras, mais rígidas, não é isso? Tá? E aí, galera, na tua opinião, você acha que aconteceu uma alteração física ou química ali? Neste caso, aconteceu uma alteração química ali, tá bom? Houve uma alteração da matéria, tá certo? Houve uma alteração da matéria, os componentes químicos ali, eles também se alteraram, deixando o ovo, a gema e a clara com uma certa rigidez. Portanto, seria uma transformação química lá na classificação da transformação. E o terceiro exemplo eu posso falar do bolo, do crescimento do bolo, da preparação de um bolo. Eu gosto muito de dar esse exemplo do bolo, porque no bolo a gente pega os ingredientes, pega lá o fermento, você pega lá o ovo, você pega vários ingredientes para fazer esse bolo aí. A partir do momento que eu coloco ali na bandeja, que eu vou pôr no forno, essa massa vai crescer, correto? E aí essa massa desse bolo ela vai aumentar depois que ela receber determinada temperatura ali por determinado tempo. Então, que alteração foi ocasionada neste caso ali? Foi uma física ou foi uma química? Tá? Houve uma alteração muito química ali. Se você pegar depois o bolo, depois de pronto, você não consegue identificar aqueles ingredientes que foram colocados anteriormente. Então é uma transformação química neste caso aí. Beleza? Qualquer dúvida, coloca na descrição, manda um e-mail, manda uma mensagem para a gente que a gente vai tirando. Tudo bem? Vamos para a letra B. A letra B diz assim: em quais transformações listadas houve a formação de novas substâncias? Bom, neste caso aí, eu poderia classificar o crescimento do bolo e do ovo. Formação de novas substâncias são nas alterações químicas. O físico ele não vai alterar a substância. Lembra que a água ferveu, virou vapor, mas não deixou de ser água. Concorda comigo? Mas no caso do bolo e do ovo, sim. Eles não deixaram de ser ovo, não se formou dali um bolo, mas os componentes iniciais eles se transformaram. Então eu te daria aí essas duas informações como resposta dessa questão aí. Tanto o bolo quanto a questão do ovo, houve uma transformação em novas substâncias ali. Tudo bem? Então vamos lá, aluno do nono ano, foco aí no teu exercício. Vamos para a segunda questão. A tua segunda questão fala assim: nos itens a seguir assinale F para as transformações físicas e Q para as químicas. Bora lá. Deterioração de alimentos. O alimento ficou deteriorado, quebrado em pequenos pedaços, mas ocorreu ali uma reação nele. Se eu deixar um alimento e vou fazer a transformação desse alimento, eu estou fazendo ali algo químico. Concorda comigo? Eu não estou falando de cortar o alimento em pequenos pedaços. Se eu só corto o alimento, eu estou transformando ele em físico. Eu estou falando de uma deterioração dele, uma transformação dele. Vou te dar um exemplo. Um alimento deixado em cima da mesa por 3, 4 dias, ele vai se transformar, ele vai sofrer ação ali do meio, do ambiente, vai sofrer ação de fungos, e de outros fatores presentes, ou seja, vai haver algo químico nele. Então a letra A coloca o que de químico lá, beleza? Letra B, formação de nuvens, físico.
Eu posso ter o processo de evaporação, por exemplo, de um rio, né? O tempo inteiro ele está evaporando e esse vapor vai lá para a formação das nuvens, por exemplo, mas ele não vai deixar de ser água, tá? Então é uma formação física que está acontecendo aí, tá certo? Letra C, digestão dos alimentos no sistema digestório. Se tem algo químico para a gente falar, é a digestão dos alimentos no sistema digestório. Só para você ter ideia, o alimento, quando ele é deglutido, né, que é o ato de você engolir, ele vai passar por dentro de cerca de 8 órgãos, mais ou menos. Ó, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. 8 órgãos fora, né, os órgãos que ele não vai passar por dentro, mas eles que vão ter influência direta. Fígado, vesícula biliar, o pâncreas. Então tu coloca aí 11 órgãos no processo digestório que vão sofrer ação de enzimas desde a saliva lá da tua boca. Então assim, se tem algo muito químico na tua vida, é o momento que você deglute um alimento, beleza? Pode botar o que ali, porque a digestão, neste caso aí, é química, tá bom? Vamos para a letra D. A letra D fala da queima do carvão para fazer churrasco. Coloquei lá o carvão, né? Acendi o fogo lá, pegou, passou o meu churrasco, comi meu churrasco, ótimo, excelente, barriga cheia, fui olhar o carvão, cadê esse carvão? Houve uma transformação química ali, tá? Aquela pedra de carvão que você colocou ali, que na verdade era um pedaço de madeira já previamente queimado, tá? Ele, ao entrar em combustão, a chama tomou conta dele, ele se transformou quimicamente, tá bom? Pode botar o que aí na letra D. Letra E, corte de cabelo, né? Peguei lá, bonitinho, bigode fininho, cabelinho na régua, pá, cortei meu cabelo, né? Eu apenas fiz uma alteração física, concorda comigo? Meu cabelo vai crescer depois, não vai deixar de ser cabelo, mas eu fiz um corte nele naquele momento. Esse corte caracteriza uma alteração física e não química. Eu não fiz nada além de cortar o cabelo, segundo o exemplo aí. Então, o corte de cabelo é uma alteração física. Coloca o F lá. Letra F, fotossíntese realizada pelas plantas. Para tudo na tua vida. Para que possa acontecer fotossíntese, cidadão do 9º ano, você tem que ter luminosidade, você tem que ter água, você tem que ter sais minerais, você tem que ter uma série de componentes lá nas folhas, essencialmente dos vegetais, no qual vai inicialmente acontecer a fotossíntese, que é a transformação desses componentes mais o gás carbônico em oxigênio e em glicose. Cara, olha que coisa fantástica essa transformação que está acontecendo aí. É uma transformação física? Não. É uma transformação muito química. Então pode tacar o que aí, porque é uma transformação química a fotossíntese. Letra G fala do derretimento do sorvete, né? Tio Jaime vem lá com o sorvete dele bacana, não presta atenção, o sorvete dele derreteu todo na mão dele. Aconteceu ali uma alteração física, tu concordas? O sorvete derreteu, ele mudou de estado, passou do estado sólido para o estado líquido com esse derretimento, mas ele não mudou quimicamente. Então isso aí é uma alteração física. E a letra H, tintura de cabelo. Aí, gente, as meninas aí, né, que gostam de pintar o cabelo e tal, e pá, pega lá em casa, compra na farmácia lá aquele produto químico, mistura e tal, o cabelo ficou bonitão lá, beleza. Esse cabelo, ele sofreu uma alteração química inicialmente, porém nós estamos falando, opa, deixa eu voltar aqui, que deu um bug aqui, pronto. Nós estamos falando da tintura em si. Essa tintura, para ela gerar uma cor para o teu cabelo, ela vai gerar uma cor que foi uma cor artificial, que lá na formação, na produção dessa tintura, utilizaram produtos químicos para que ele pudesse chegar no tom que você escolheu para o seu cabelo. Portanto, é uma alteração química. Tudo bem, 9º ano? Seguimos o nosso rumo, tudo entendido com o tio Jaime? CEPI te agradece. Vamos lá, foco, aluno 9º ano é foco, é aqui, ó, presta atenção pro tio Jaime, é foco, tá bom? Vamos lá. Sexto, página 6, vamos à página 7. Tem coisa mais maravilhosa do que você ver esse desenho aqui. Vou até tomar uma água aqui, né, para ver. Se a gente, né, consegue aí te transmitir o que essa questão está pedindo aí, beleza? Essa questão, esse é uma imagem, um esquema que você está muito acostumado. O aluno,
está muito acostumado a ver esta imagem nos livros desde lá do teu Fundamental 1, mudança de estado físico da água. Você aprendeu lá no primeiro ano, no segundo ano, chegou no sexto ano você aprendeu, chegou no sétimo ano você aprendeu, no oitavo ano, e agora eu estou te falando no nono ano de novo, só que agora a gente, né, dá aquela focada ali, né, para ciências naturais, já pega um pouquinho da química, já entra um pouquinho da física, então tu precisas entender isso com o olhar que você já tem e agregar mais valores aí. Então você tem mudanças de estados físicos. No teu livro, eu permiti que você pegasse o celular para utilizar a realidade aumentada, lembra? Onde você colocou o celular e as partículas da água começaram a se movimentar, muito no caso do estado gasoso, olha lá, elas todas afastadas. No estado líquido, elas estão um pouco afastadas, mas com uma certa movimentação, né? E no estado sólido elas estão todas agregadas, arrumadinhas, todas bonitinhas ali, conforme o desenho te mostra. Isso aqui ele te faz um esquema, ó, com setinhas e com algumas letras que obviamente você vai entender o porquê. Então a questão diz o seguinte: o esquema abaixo representa as mudanças de estado físico de uma determinada substância. Beleza, né? Essa substância tu já manjou aí que é água, né? E aí, o comando da questão também diz, as letras A, B, C, D e E representam as seguintes mudanças de estado. Basta que você olhe as alternativas. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Eu vou te dar uma dica, nono ano, uma dica que vai servir para você até no teu vestibular, enquanto você fizer qualquer tipo de prova. Tenta eliminar as alternativas logo que você identifica como incorretas, tá bom? Então vamos lá. Eu já manjei aqui que eu tenho o estado, nessa primeira imagem, sólido. E que ele está apontando para cá, para um recipiente onde as moléculas estão um pouquinho afastadas ali, teoricamente em movimento. Então eu tenho sólido para o estado líquido. Concorda comigo? Então a mudança que você tem do estado sólido para o estado líquido é fusão. Eu já identifico ela como uma fusão. Opa, eu vou para a alternativa. Onde é que tem fusão aqui? Eu só tenho fusão na letra B e na letra C. Eu já sei que não será a alternativa A e D. E eu vou trabalhar então em cima dessas duas. Olha essa dica aqui importante, né? Beleza, aí eu vou para o B. Quem é o B? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Neste caso, isso caracteriza-se como vaporização, está correto aqui. Então eu tenho fusão, fusão, vaporização, vaporização. Agora aqui eu vou ter que ter um conhecimento melhor. O C, que é a passagem aqui do líquido para o sólido, é um processo chamado de solidificação. Opa, eu já vou agora só confirmar se a alternativa B é correta. Não ficou mais fácil a questão para ti? Como é que eu vou confirmar? Eu preciso saber se a letra D é liquefação. Então eu tenho aqui na letra D a passagem do gasoso para o estado líquido. Liquefação. Eu confirmei, mas eu sou enjoado, eu tenho que ter mais certeza ainda. Então eu vou confirmar quem é o E. É a passagem do gasoso direto para o sólido. Quando eu tenho a passagem do estado gasoso diretão para o sólido, tá? Eu vou ter, neste caso aí, um processo chamado de sublimação. Opa, questão boa para se trabalhar, eu posso daqui extrair mais uma prova para ti se eu quiser, de tantas alternativas baseadas, tantas questões baseadas num desenho só, numa imagem só. Alternativa correta, letra B, beleza? Vamos para a quarta questão, continuamos ainda falando de processos de mudanças de estados físicos, ou químicos, no caso também. Você tem aí o seguinte comando. Indique o nome da mudança de estado, aqui corresponde cada imagem, bem como os estados da matéria envolvidos na transformação. Então, o que ele quer que você me fale? Qual é o estado físico e qual é a passagem que ocorre nesse estado físico. Beleza? Então, muito bacana, tá? Você tem aqui a imagem de roupas estendidas no varal para secar. Cara, acontece toda hora. Se você for agora lá no seu quintal, no seu varal, deve ter roupa lá que a sua mãe, o seu pai ou a sua secretária colocou para enxugar lá, beleza? Para secar, melhor dizendo. Então, as roupas secando no varal, você tem uma passagem do estado líquido para o estado gasoso.
A passagem do estado líquido para o estado gasoso, como é chamado? O nome dela, neste caso aí, é vaporização. E aí na sala de aula eu disse assim, você me perguntou, Jaime, mas eu posso colocar aí evaporação ou ebulição? Vamos entender. A gente está falando da mesma coisa. Evaporação é a passagem do líquido para o gasoso, ok? Tá? Só que eu vou ter duas diferenças aí, tá bom? Qual é a diferença? Eu vou ter uma subnomenclatura chamada de vaporização e uma outra de ebulição. Mas, Jaime, não é a mesma coisa? Não é o líquido para o gasoso? É. Só que vão ser em velocidades diferentes. Tudo bem? Não é a mesma coisa que eu colocar uma panela no fogo, a água ali não vai passar para vapor? Vai. Mas nesse caso ali eu estou falando de ebulição, vai ser mais rápido. Neste caso do exemplo aqui, por que eu falei vaporização? Porque ela vai acontecer de forma mais lenta. Aí depois você vai lá no varal, a roupa está sequinha. Cadê aquela água que estava presente lá? Ela evaporou. Ela virou vapor no processo denominado de vaporização. Ok? Eu sei que tu é safo. Eu sei que tu não vai esquecer isso daí. Tá? No ano, foco. Tio Jaime quer foco de vocês, o Cepite quer foco de vocês, que vocês vão se dar bem com certeza. Tá bom? Vamos para a letra B. Aliás, vamos falar logo da letra C, já que a imagem está do lado, depois eu só subo para você aqui. Aqui na letra C você tem a fabricação de picolés. Neste caso da fabricação de picolés aqui, o que você vai ter? Um processo chamado de solidificação. Concorda comigo? Por que solidificação? Você, quando fabrica o picolé, você coloca o suco, vamos chamar assim, do picolé nas forminhas, ele está no estado líquido. Ele vai se transformar do estado líquido para o estado sólido quando ele for colocado no congelador, tá bom? Então, qual é a mudança de estado? Solidificação. Quais são os estados que são utilizados aí? Estado líquido para o gasoso. Perdão, estado líquido para o sólido. Tudo bem? Estado líquido para o sólido. Coloquei na forminha lá o líquido do picolé, coloquei no congelador, vai acontecer o processo de solidificação. O picolé, que antes estava no estado líquido, ele vai passar para o estado sólido. Beleza? Vamos lá para B. Aqui embaixo, ó, uma informação bem legal, que a gente falou do gelo seco, né? Efeito especial com gelo seco. Tu vai nas festas aí tá lá no palco a banda tocando aquele fumaceiro que tu acha que é uma fumaça, liga alguma. Não, aquilo ali existe uma máquina onde se coloca gelo seco. Esse gelo seco, tá? Ele está no estado sólido. E a máquina ali, né, vai fazer um processo nele com que ele possa se transformar de sólido para gasoso, para causar esse efeito que você está vendo aí, tá bom? Então, como é o nome desse processo, Jaime? Sublimação. O processo onde você transforma o gelo seco nessa fumaça que você, vamos colocar a fumaça entre aspas, que você vê nos palcos aí dos shows, é um processo chamado de sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, ok? E por fim, aqui você tem um processo onde, ó, vidro do carro embaçado em dia de chuva. Tá chovendo lá, você dá uma olhadinha lá, o vidro tá todo embaçado. O que aconteceu ali? Aconteceu um processo chamado de condensação, tá? Que é a transformação do estado gasoso para o estado líquido. Estava na forma de vapor e a temperatura baixou tanto ao ponto desse vapor se transformar do estado de vapor, do estado gasoso, para as gotículas que você vê ali no vidro, embaçando esse vidro. Ok? Esse efeito acontece, inclusive, muitas vezes no banheiro de casa, né? Tanto quando o contrário, quando a temperatura aumenta ou quando a temperatura baixa demais, que você consegue no vidro lá do espelho lá fazer o teu desenho, mas de onde apareceu aquele vapor todo ali? Foi a transformação de temperatura no ambiente que pegou essas partículas gasosas presentes e transformou ela para o estado líquido, tá? Num processo chamado de condensação. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a quinta questão. Chegamos aí na quinta questão. Diz assim: observe as imagens e identifique qual a mudança de estado que cada uma está relacionada e explique como ocorre este fenômeno. Aí você tem aqui a letra A. Normalmente as pessoas sentem muito frio ao sair da água do mar em um dia quente e com vento, né? O que é que está acontecendo aí? Ele quer que você identifique a mudança de estado
e, né, que está relacionado. Explique o que está acontecendo aí. Nesse caso está acontecendo um processo de vaporização aí. Tu concorda comigo? Essa sensação de frio que as pessoas sentem aqui, né, conforme a imagem, ela é provocada aí pela saída do calor do corpo devido à evaporação da água que está sob a pele, ok? E na letra B você tem aqui a condensação, Olha o exemplo. Em alguns locais, nos dias frios de inverno intenso, é comum observar uma espécie de fumaça, tá, que sai da boca ao conversar ou respirar. O nome desse processo aqui é condensação. Esse ar quentinho que a gente chama aí, que sai da boca, ele contém vapor d'água, que ao entrar em contato com o ar frio, condensa-se formando essa tal fumaça. Se você colocar a sua mão aqui, ó, faz isso aí, dá uma soprada, vê se esse ar não é quente. Imagina que a tua sala, o teu quarto agora está lá 5 graus ou 0 graus Celsius, ou menos 5 graus Celsius, pronto, fica melhor. Quando esse ar quente sai da tua boca, ele vai entrar em contato com as partículas que estão por fora, abaixo de zero, ou zero, muito fria. Isso vai causar este efeito que você está vendo aí, dessa fumaça. Na verdade é o vapor que você está vendo aí, ok? Então bora lá, aluno sepitiano. Chegamos na letra C, uma imagem bem interessante que diz assim: em locais de inverno rigoroso, ao amanhecer é possível observar um depósito de gelo nas superfícies expostas ao frio que estejam em temperaturas iguais ou inferiores a 0 graus Celsius. É o processo de solidificação. Tu concordas? O ambiente está de 0 graus para baixo. Quando é que a água vai virar gelo efetivamente? Quando ela atinge 0 grau. Por que ele coloca aqui temperaturas iguais ou inferiores a 0 grau? Porque dali de 0 grau para baixo, se tiver no estado líquido, ele vai passar para o estado sólido, ele vai congelar, tá bom? Então o que acontece nesse caso aqui? Um processo de solidificação. Geralmente durante a noite as temperaturas elas vão baixar bastante, possibilitando aí a solidificação das gotículas de orvalho, como a gente chama, expostas ao frio, desculpa, elas vão passar para o estado gasoso. Tudo bem? Chegamos na sexta questão, uma questão muito interessante aí, que vai falar de uma tirinha que você está vendo, visualizando aí. Essa tirinha é bem legal, que ela vai te mostrar, fazer você raciocinar uma situação que pode nos acontecer, claro que isso é uma alusão à mudança de estado, tu vai entender quando a gente começar a ler aí, tá bom? Então olha para cá, aqui no quadro tá assim: Calvin em Haroldo. Aí ele está bebendo água aqui, não, o que fiz? O corpo humano é 80% água. Calvin não imagina o quão difícil é manter esse equilíbrio. É tarde demais, bebendo esse copo d'água, Calvin altera o precioso equilíbrio. Agora ele tem 90% de água. Aí você segue a tirinha e ele fala assim: tudo sólido no corpo de Calvin começa a dissolver. Ele está virando líquido, Olha lá, ele se transformando. Sua única esperança é alguém colocá-lo num congelador e solidificar enquanto espera tratamento médico. Infelizmente, como líquido, Calvin só pode escorrer ladeira abaixo. Ele conseguirá? Aí ele está ali dentro do carro, com os pais. Eu não acho que vou conseguir. Aí a mãe diz assim: tem um posto ali na frente, aguente firme. E o pai: eu não disse para não beber tanta água antes de sair? Ok, bora entender isso aí, aqui na página 9, o comando da questão diz: nessa tira bem-humorada, Calvin passa por uma situação nada confortável após ingerir um copo de água. Com base em seus conhecimentos sobre o conteúdo, estados da matéria e suas transformações, responda às questões propostas. Primeira questão: a partir do quinto quadrinho, Calvin começa a se dissolver. Como é conhecida essa mudança de estado da matéria? Como é conhecida a mudança de estado? Aonde você começa a dissolver. Coloquei lá uma pedra
né, de gelo, como a gente chama lá no congelador, botei ela em cima da mesa e fui colocar minha comida. Quando eu voltei, aquela pedra começou a se transformar, ela começou a passar ali do estado sólido para o estado líquido, não é verdade? A gente não fala assim, começou a derreter, ele cita isso lá no quadrinho. Então, neste caso aí, aconteceu a fusão, tá? Segundo o quadrinho, a fusão de estado da matéria aí. Pode escrever fusão ou conferir se você acertou, eu sei que você acertou, tá? A letra B diz assim: a transformação sofrida por Kelvin é física ou química? Justifique sua resposta. Então, nessa situação do quadrinho aí, né, não há uma alteração na composição química, tá bom? Então, ele sofre uma alteração física, não há uma alteração na composição química da matéria. Ele mudou fisicamente, tá bom? Então, é uma alteração física. Se eu te perguntar o porquê, como ele diz aí, justifique sua resposta, é porque é uma alteração, não há uma alteração na composição da matéria. Então, quando não há essa alteração, ela é uma alteração física. Tudo bem? Letra C. Em qual estado da matéria o personagem queria se transformar para esperar por um tratamento médico? Em qual estado da matéria ele queria se transformar? Na tirinha, ele queria se transformar no estado sólido. Ó, tudo começa no corpo de Kelvin, tudo sólido no corpo de Kelvin começa a dissolver, né? Ele está virando líquido. E aí ele diz bem aqui, sua única esperança é alguém colocá-lo num congelador e solidificar, enquanto espera o tratamento médico. Então seria estado sólido. Beleza, galera? Vamos para a nossa 7ª questão, penúltima questão. Estão gostando do exercício? Espero que sim. Esse é só o primeiro daquilo que a gente vai vivenciar nesse período e posteriormente também, por que não? Por que a gente não pode transformar isso aqui numa grande sala de aula? Não é verdade? Pode pegar a tua água aí, tomar um pouquinho, que eu vou tomar um pouquinho da minha também aqui, para a gente começar a 7ª questão, tá bom? Beleza? Na ilustração ao lado é possível observar o que ocorre com o aquecimento de uma amostra de iodo sólido. Olha lá o que você tem aqui, tá? Você tem um experimento com alguns componentes utilizados em laboratório. Bora conhecer esses elementos? Você tem aqui um bico de Bunsen. É como se fosse aquela chamazinha do fogão lá, tá? Só que ele tem um formato diferente, porque ele vai enviar direto a chama para onde se quer aquecer. O que é Becker? É esse recipiente de vidro neste formato aqui. Parece um grande copo, tá bom? Só usando esses termos, mas o nome em laboratório é Becker. E o vidro de relógio é parecido ali com um prato que é colocado embocado, né? Embocado, de boca para baixo, tá bom? Você tem ali uma tela de amianto, que é uma tela durinha, tá? Que não vai sofrer alteração química inicialmente, e o tripé, que é o que vai segurar esse suporte onde o Becker está em cima. E aqui dentro você tem amostras sólidas de iodo, tá bom? E aí eu comecei a colocar essa chama aqui, beleza? Você vai colocar, ó, com essas informações, analise os itens a seguir, marque V para verdadeiro e F para falso, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos analisar a primeira afirmativa aí. A primeira afirmativa diz assim: no interior do Becker ocorre uma transformação química em que o iodo sólido passa para o estado gasoso. Presta atenção que a gente está falando de um elemento químico que está sofrendo, né, uma elevação de temperatura. É diferente daquilo que eu falei da água, tá bom? Ele não vai deixar de ser água, mas aí ele vai quebrar um monte de componente do iodo que está no estado sólido. Essa afirmativa é falsa, porque essa alteração ela não é uma alteração química, ela é uma alteração física. É a mesma coisa da água, só para a gente alinhar, tá bom? Ele não vai sofrer uma alteração química. Onde é que está errado aqui? É aqui, ó, quando ele diz que é uma transformação química. Aqui é uma transformação física que vai acontecer aí, tá bom? Vamos para a letra B. Nessa situação, a mudança de estado da matéria é chamada de sublimação. Perfeito, tá? Sublimação é a transformação que está acontecendo aí, tá? A passagem do estado sólido para o estado gasoso, tá bom?
Letra C. Nesse processo ocorrem duas transformações, a fusão e a vaporização do iodo. Eu já estou te dizendo lá na B qual é o nome, né? Eu estou te afirmando que é sublimação. Por que eu vou marcar que é fusão e vaporização? Tu tem que estar atento para isso, questão muito fácil, né? E a letra D, mais fácil ainda, porque lá em cima tu já respondeste. Olha só, a alteração do componente inicial caracteriza uma reação química. Falso. Eu coloquei bem aqui falso, porque ele botou transformação química. Eu te falei que era física. Por que eu vou marcar aqui verdadeiro, se aqui ele está me afirmando de novo que é químico? Tá bom? Então fica falso, verdadeiro, falso, falso. Tudo bem? Chegamos na nossa última questão do nosso exercício na página 9, questão fantástica, que diz assim: em maio de 2018, num edifício no centro de São Paulo, ocorreu um incêndio que alcançou temperaturas entre 600 graus Celsius e 700 graus Celsius. Com isso, mesmo sendo resistente à ação do calor por um tempo considerável, o concreto no local do fogo não resistiu e o prédio desabou. Assim como o concreto, vários metais podem sofrer alterações a partir dos 600 graus Celsius. Analise as informações dadas na tabela a seguir e responda as questões propostas. Você tem os materiais aqui, ó, tá? E a temperatura que ele vai sofrer fusão, tá bom? Você tem aqui os metais e a temperatura que ele vai sofrer fusão, só para a gente entender o que é a fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? A água, por exemplo, ela não passa do estado sólido para o estado líquido. Quando ela atinge a partir de 1 grau, ela vai se solidificar a 0. Se ela sofrer aumento de temperatura, com 1 grau ela já começa, a pedra de gelo começa a derreter, por exemplo. Se chegar a 100, ela vai vaporizar, vai virar vapor, tá bom? Vai sofrer outro processo, mas a gente está falando de passagem do estado sólido para o estado líquido, tá bom? E aqui do lado, ó, eu tenho, por análise essa questão, eu tenho o componente, o ferro, né? Fusão dele vai acontecer 1538 graus. O alumínio, 660 graus Celsius. Cobre, 1085 graus Celsius. Zinco, 419 graus Celsius. Chumbo, 327 graus Celsius. Prata, 962 graus Celsius. Ouro, 1064 graus Celsius. Tá bom? Você tem aqui a letra A, que diz assim: quais materiais não conseguiriam resistir a essa temperatura? Justifique sua resposta. Bom, se ele sofre alteração, né? Se ele sofre o processo de fusão a 600 graus Celsius, quem aí não conseguiria resistir? Quem está abaixo de 600 graus Celsius, tu concorda comigo? E quem é que está abaixo de 600 graus Celsius? Bora olhar aqui na tabela. Opa, eu tenho zinco aqui, ó, 419 graus Celsius. Eu tenho chumbo a 327. Se eles atingirem 600 graus Celsius, eles não vão resistir a este formato sólido deles. Obviamente, eles vão sofrer a fusão, eles vão se transformar, essa matéria será transformada. Então, respondendo a questão, seria o zinco e o chumbo aí, tá? E o porquê? Porque eles se encontram abaixo de 600 graus Celsius. A temperatura de fusão deles é abaixo de 600 graus Celsius, ok? Bom, e a letra B, nossa última questão de hoje. Qual é o material mais resistente à ação do calor numa situação de incêndio? Justifique sua resposta. Numa situação de incêndio, ele quer saber destes materiais aqui, qual é o que vai sofrer, né, aí um aumento de temperatura, mas vai conseguir resistir. Qual é o material mais resistente? Opa, o que eu tenho que observar aí? Eu tenho que observar, dentre os exemplos que foram me dados, o que tem uma temperatura de fusão maior. Quem é que tem a temperatura de fusão maior aqui? É o ferro, 1538 graus Celsius. Então, o ferro, dentre esses metais que estão sendo mostrados aqui, seria aquele que iria conseguir ficar mais tempo resistindo ali ao incêndio, porque ele atingiu ali 600 graus Celsius, né? Começou a alteração a partir de 600 graus Celsius, e ele tem uma temperatura de fusão ali de 1538 graus Celsius. Tudo bem?
Então, nono ano, eu espero ter contribuído um pouco para o teu conhecimento. Aproveita esse vídeo, vê várias vezes, grava o áudio do tio Jaime, vai olhar, não tem nada para fazer, vai assistir de novo, grava ele, baixa ele, envia para o teu colega, tá? Mas estuda, nono ano. Nono ano, te desliga neste momento que você não está em sala de aula e transforma o teu quarto, tua casa, numa grande sala de aula, tá certo? Faça isso, por quê? Porque você necessita estudar. Não vai nessa de, porque não está tendo aula lá na escola, a aula está acontecendo aqui agora. A aula é aqui, tio Jaime está aqui, os outros professores estão aqui para fazer esse processo para você de aprendizado acontecer de fato. Faz de conta que isso aqui é a tua sala de aula. Transforma isso na tua sala de aula, no teu conhecimento e estuda. Você precisa focar para que lá na frente você possa colher bons frutos. Tudo bem? Então aguardem as próximas aulas, as próximas videoaulas que vão acontecer, as próximas orientações que serão dadas para vocês, tá certo? Aguardem porque tem muita novidade por aí. Então, em nome da Escola do Centro de Educação Professora Irene Torres, eu gostaria de agradecer você que assistiu essa videoaula do tio Jaime, dizer que eu estou com muitas saudades de vocês e que logo logo a gente vai estar todos juntos aí, mais pertinhos ainda, corpo a corpo ali, transmitindo conhecimento. Enquanto isso não acontece, nós vamos estar aqui de forma virtual, compartilhando conhecimento, transmitindo para vocês tudo aquilo que você tem que aprender, para que lá na frente você colha os melhores frutos possíveis. Beijo do tio Jaime, forte abraço, coraçãozinho para vocês. Valeu, tchau, tchau.